nós estamos estudando na palavra do Senhor, porque ela é fundamental que haja o conhecimento, amém? Com a falta de conhecimento vem a manipulação, vem o controle, vem o domínio, vem as imposições. Oséias, profeta, já tinha dito que o meu povo é destruído por quê? Falta conhecimento. Amém? Nós estamos estudando, passamos por discipulado, bibliologia, trindade, teontologia, que é a doutrina sobre o Deus Pai. E agora vamos falar sobre a pessoa e obra de Cristo, que é a cristologia. A cristologia é o coração da nossa fé. É o coração do cristianismo. Por quê? Não tem evangelho sem Jesus. Amém? É inconcebível mensagens, pregações, onde não se anuncia o Cristo de Deus. Quando se tira o Cristo, você coloca tudo o que você quer e você manipula o povo. E isso é errado. Toda a Bíblia vai apontar para Cristo. O Antigo Testamento anuncia Jesus. Os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, revelam Jesus. As epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro, as epístolas gerais, elas explicam Jesus e o Apocalipse o exaltam. John Stott, um escritor teólogo, escreveu um livro chamado O Incomparável Cristo. E nesse livro ele ensina: não há ninguém como ele entre os fundadores das religiões. Primeiro, sobre a pessoa de Cristo, a sua divindade. Jesus ele não foi só um grande mestre ou um profeta. Inclusive, quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai perceber uma progressão na revelação da obra de Jesus. A gente tem a mania de já ler com um certo spoiler, né? O que é isso? A gente já lê o texto bíblico sabendo o que vai acontecer. Você pode ter 5 anos de igreja, 2 anos de igreja, 10 anos de igreja, você pode nunca ter da igreja, mas todo mundo sabe que Jesus morreu. Amém? E todo mundo sabe que a narrativa é que Jesus ressuscitou, que foi o que de fato aconteceu. Então, assim, a gente lê e não se surpreende muito com algumas coisas. Só que a progressão da revelação de Cristo no seu ministério é da seguinte forma. Ele chega ensinando. Aí ele é tido como mestre. Ele começa a fazer milagre. Aí ele é tido como profeta. Aí ele traz para si a prerrogativa que ele é o Filho de Deus. Aí ele diz que ele é o Messias. E depois disso, ele vai dizer que ele é o próprio Deus. Então, isso vai trazendo um impacto, porque ele não vem se anunciando como uma pessoa qualquer. Ele não vem se colocando como mais um. Ele não é igual a Isaías, Ezequiel, Jeremias. Os judeus estavam esperando um Messias como se fosse mais um libertador, mais um revolucionário. Só que o Messias chega sendo o próprio Deus. E ele, sendo uma pessoa divina, tem atributos. Ele é eterno, conforme João 8,58 vai ensinar. Ele é onipotente, conforme Mateus 28,18 vai ensinar. Ele é onisciente, conforme João 2, 24 e 25. Ele é onipresente, conforme Mateus 28, 20. E ele é imutável, conforme Hebreus 13, 8. Na aula passada, quando falamos sobre a pessoa do Deus Pai, nós falamos sobre os atributos que são exclusivos dele. Ou seja, que ele não compartilha com o ser humano a sua eternidade. Ele não compartilha a sua onipotência, a sua imutabilidade, a sua onisciência, a sua onipresença. Isso é algo exclusivo dele. Então, se Cristo tem algo que é exclusivo de Deus, ele é Deus.
Jesus, ele recebe a adoração. Mateus 14, 33, João 20, 28 e Filipenses 2, 10 e 11. Um ser humano, ele não pode receber adoração, porque nós somos todos iguais. Somos todos semelhantes um ao outro. Ah, pastor, mas não é assim na maioria das igrejas. Aí não é comigo, né? Se eles estão fazendo errado, paciência, a gente ensina o que é certo. Como assim eles estão fazendo o que é errado? Pastor, ser honrado, ser adorado, ser venerado. Quase não sai, né? Reverenciado. Melhor, né, irmãos, Ângela? Pastor sendo colocado num lugar de honra. Tem uma igreja, assembleia, que o bispo chega, aí tem lá o seu exército, aí ele vai com a mãozinha aqui, ó. Aí todo mundo vai beijando a mão. Como se ele fosse algo diferente, algo superior. Isso está certo? É óbvio que não. Adoração e reverência única e exclusivamente a Jesus. Jesus tem alguns títulos divinos. Ele é chamado de Senhor. Senhor no grego é Kyrios. Quando os seus discípulos, o seu povo, se refere a Jesus como Senhor, é que para a gente é comum. Quem foi militar, quem passou pelo quartel, Senhor, Senhora, está tudo certo. No nosso cotidiano, a gente fala com o nosso pai, com a nossa mãe, Senhor, Senhora. Na nossa cultura, é um termo comum. Para os romanos, Senhor era sinônimo de Deus. Por isso que para eles apenas César é Quírios. César é Senhor. César é Deus. Quando os discípulos afirmam que Jesus Cristo é o Senhor, eles estão dizendo, César não é, somente Jesus é Deus. Somente Jesus é o Senhor. Outro título que se refere a ele é o próprio Deus, que é Theos, Filho de Deus, e Eu Sou. Eu Sou, vocês lembram quando aparece no Antigo Testamento pela primeira vez? Aparece lá em Êxodo, quando Moisés está naquele episódio da sarça. Aí ele, como é que eu vou libertar o Egito? Como é que eu vou salvar o povo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou acontecer? Como é que vai ser feito isso? Aí Moisés, o Senhor falou, Moisés, vai lá e faz. Beleza. Aí ele preocupado fala, quando eu for, em nome de quem eu vou? Quando eu for, o que eu falo? Quem que me enviou? O que o Senhor fala para ele? Você diz que o eu sou te enviou. Esse termo eu sou, os judeus não proferem. Eu sou médico. Eles não falam dessa forma. Eles falam, eu sou médico. Eu exerço medicina. Porque é tido pelo Antigo Testamento que esse nome, essa terminologia, eu sou, é o nome de Deus. E para eles é tão importante isso, que eles perderam a forma como se pronuncia isso, que é o chamado tetragrama, que a gente chama de Yahvé, que se translitera para Jeová. Amém? Amém? Vocês estão comigo, né? Isso daqui vai começar a ficar um pouco complicado. Yahvé, Jeová, é uma forma de reescrever o eu sou que o Senhor disse para Moisés que ele era. E Jesus, no Novo Testamento, ele traz para si esse nome. Lá em João 8, 58, os inimigos de Jesus estão brigando com ele. Naqueles embates, aquela loucura toda. Aí Jesus vira e fala, antes de Abraão existir, ego em mim. O Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego para o eu sou é ego em mim. Ele traz para si essa prerrogativa. Eles tomam um espanto. Como é que pode? Tu não tem nem 50 anos. Como é que tu pode ter visto a Abraão? Como é que tu pode ter tido essa experiência? Me explica. Não dá. A menos que Jesus seja Deus.
Aí tem um outro cenário. Olha como estudar a Bíblia é fundamental. Senão a gente só vai ser um bando de paranoico que fala, que acredita, mas não sabe no que acredita. Os soldados vão prender Jesus. Lembra desse cenário? Eles vão prender Jesus, só que eles não sabem distinguir quem é Jesus, porque Jesus se veste como seus iguais. Ele não é o diferentão. Aí os soldados chegam e perguntam, quem é Jesus? O que ele responde? Eu sou. Mas no texto, em português, está sou eu. Só que no original está ego em mim. Eu sou. O que acontece com eles? Eles caem. Como se estivessem endemoniados. Porque eles não conseguiam estar diante e prender o eu sou. Aquilo é a revelação máxima do que Moisés viu. Eles estavam vendo. O eu sou estava diante dele. Amém? Ego em mim, eu sou. E a gente vai ver essa expressão sendo usada mais 7 vezes em João. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está fazendo referência com o que aconteceu com Israel no deserto. Eles eram dependentes do maná. Então ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 8,12. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele fala essa expressão no contexto de uma festa, que é a dos tabernáculos. Nessa festa, os judeus, eles colocavam luzes ao redor da cidade no ambiente que estavam. Por que eles colocavam luzes? Para fazer referência àquela coluna de fogo que estava no deserto. Então, quando Jesus, em João 8,12, fala, eu sou a luz do mundo, ele está basicamente falando para os judeus assim, sabe aquela coluna de fogo que guiava vocês no deserto? Sou eu. Eu sou aquela coluna. Sou eu que guio vocês em meio às trevas. Eu sou a porta. João 10, 7 e 9. Eu sou a porta do curral das ovelhas. O que quer dizer ele ser a porta? Ele ser a porta do curral das ovelhas? Tinha o curral. Amém? Pastor também é cultura, tá, irmão? Vamos lá. Tinha o curral, que mantinha as ovelhas ali. Mas a segurança estava naquele que vigiava, e quem vigiava era o próprio pastor. Só que não tinha uma porta e o pastor ficava do lado. A porta era o próprio pastor. Ele ficava ali, ele impedia a passagem delas para fora e impedia o que mais? A entrada de ladrões e salteadores. Por isso que ele fala, eu sou a porta. No mesmo texto de João 10, 11, ele fala, eu sou o bom pastor. Por quê? No Antigo Testamento tinha profecias que viria aquele que iria pastorear e cuidar do seu povo Israel. Então, quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, a profecia de Ezequiel 34. Qual é a profecia? Que fala que tem os falsos pastores, que comem da lã da ovelha, que trucidam a ovelha, que são os malditos, que são filhos do diabo. Por quê? Estão desonrando as ovelhas de Cristo. Mas Jesus fala, tem problema não, eu vou vir e eu vou cuidar do meu povo. E essa profecia se cumpre em Jesus. E qual é um dos salmos mais conhecidos de Davi? O Salmo 23. O Senhor é o meu... De novo, o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele também está dizendo, lembra que Davi escreveu? No Salmo 23, eu sou aquele lá. E cuida do povo. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Quando ele fala isso, ele está fazendo alusão a Daniel 12, 2, que fala da ressurreição que haverá
nos últimos dias, mas ele também está afirmando que a morte não é o fim, porque ele fala isso no contexto da morte e ressurreição de Lázaro. E isso tem que trazer um espanto. Nós estamos falando de alguém que tem o poder sobre a morte. Alguém que comprovadamente ressuscitou. Eu afirmo, historicamente, Jesus ressuscitou. Amém? É comprovado, não é só pela Bíblia. Autores que não criam que Jesus era o Messias, judeus, como Flávio Josefo, que escreveu um calhamaço, um livro enorme, um livro do tamanho dos livros que o irmão Everaldo já leu no direito, né? É enorme, a história dos hebreus. Lá ele relata que teve um homem que diziam ser ele o Messias, que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No contexto judaico, o caminho estava, o termo caminho estava ligado à lei e ao modo de viver diante de Deus. Verdade estava associada à fidelidade de Deus e à sua aliança. E vida era vista como a bênção divina para o seu povo. Jesus afirma, eu sou o caminho, eu sou aquele que interpreta a lei, eu sou a verdade, eu sou a fidelidade e a aliança de Deus, e eu sou a vida, eu derramo a bênção divina. Eu sou a videira verdadeira. João 15. A videira no Antigo Testamento é símbolo de Israel. Salmo 80 e Isaías 5 vai mostrar isso. Israel é frequentemente no Antigo Testamento descrito como aqueles que não conseguiram cumprir a obra de Deus. Por quê? Eles não iriam conseguir, são seres humanos, comuns, fracos, como todos nós somos. Amém? A videira se cumpre, a promessa da videira se cumpre apenas em Jesus. Jesus é o Israel perfeito de Deus. Todas as obras divinas que são prerrogativa do Pai estão em Cristo. Colossenses 1,16 mostra que Cristo criou todas as coisas. Mostra que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1,3 mostra que ele sustenta o universo. Marcos 2,5-7 mostra que ele perdoa o pecado. Quem é que faz isso, irmão? Deus. Então, biblicamente falando, Jesus é Deus. Jesus, ele nasce de uma virgem. E o seu nascimento mostra tanto a sua humanidade, que é o que vamos falar a seguir, mas mostra também que ele não era uma figura comum. Ele não foi uma existência comum. E existe uma ideia na teologia que Jesus, possivelmente, ele não tinha nenhum DNA humano. Para você ter o DNA humano, você precisa ter a concepção que vem da intimidade do homem e da mulher. Amém? É dessa forma que nasce um ser humano. Só que já há mais de 40 anos existe aquilo que chamam de gestação por substituição ou barriga de aluguel, onde se extrai o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, forma um embrião e deixa lá congelado. Depois, eu não sei nada de ciência, amém? Então não tenho como explicar categoricamente. Mas eles pegam o embrião, colocam na mulher, e é como se a mulher fosse uma espécie de incubadora. O DNA daquela criança dificilmente será o DNA de onde ele foi gestado por 9 meses. Jesus, ele tem um pai adotivo. Qual é o nome dele? Vamos lá, igreja. Jesus tem um pai adotivo. Qual é o nome dele? José. Por que a gente diz que ele é um pai adotivo? Porque ele não veio da relação sexual de Maria e José. Maria não necessariamente, como alguns sugerem, é cada loucura que a gente vê na internet, né? Que Deus teve uma relação íntima com Maria e veio Jesus. Eles querem me enlouquecer. Não é possível. Não foi assim. Possivelmente, a ideia da gestação por substituição já tinha acontecido ali. Ou seja, algo que o homem lutou para desenvolver e descobrir que deve ter uns 40, 50 anos, já aconteceu
lá atrás. Por isso que é o milagre do nascimento virginal de Jesus. Jesus possivelmente não tinha nem o DNA de Maria. Isso é um problema, é um demérito para Maria? De forma alguma. É só para mostrar que a semelhança do primeiro Adão, que não tinha ascendência genética humana, Jesus também não tinha. Aí a gente entende melhor o que Paulo fala em Romanos. Que por meio do primeiro Adão veio o pecado, mas por meio do segundo Adão veio a reconciliação. Por isso que ele é chamado de Adão, porque ele não tem essa ascendência genética. Amém? Inclusive, Hebreus fala que ele é como Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem começo e não tem fim. Amém? Isso mostra a divindade de Jesus. E é maravilhoso entendermos isso. A humanidade de Cristo, ele foi um ser humano. Embora tenha algumas doutrinas que tentaram dizer que ele não tinha um corpo humano, ele tinha... Eu não sei o que ele tinha. Eu não sei o que passa na cabeça de muita gente, irmão. É cada tipo de ensinamento que a gente vê, mas eles, alguns dizem, os docetistas, né? Eles acreditavam que Jesus ele não teve um corpo humano. Era como se fosse uma manifestação sobrenatural, sei lá, um vampiro, um fantasma, devia ser alguma coisa assim que achavam que ele tinha. Por quê? Tentavam invalidar isso porque acreditavam que Jesus, ou melhor, que Deus, ele não poderia habitar a matéria. Não tem a questão lá da gnose, o gnosticismo, porque a matéria é má, então Deus não pode habitar na matéria humana. A Bíblia ela não ensina isso. Ela mostra que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de Maria. Ele teve um desenvolvimento humano, ele cresceu em sabedoria, em estatura e graça. Eu acho isso interessante. Irmão, liga o ventilador. A igreja está cheia. Eu acho maravilhoso porque existe aquela ideia, né? Que toda criança quer ser adulto, quer ser jovem, aí o jovem quer ser adulto, aí o adulto quer ser grande profissionalmente, quer ser rei, quer ser imperador, e todos os imperadores queriam ser Deus, mas só Deus se fez menino. Mostrando a humildade do Senhor Jesus. E ele veio como menino, ele foi ensinado, ele foi educado, ele cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. Ele sentiu fome, Mateus 4:2 mostra isso. Ele sentiu sede, João 19:28, quando ele está na cruz, ele fala, tenho sede. Ele se cansou, ele teve tristeza e ele teve angústia. Ele foi tentado, e a Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ora, você acabou de falar, pastor, que ele era Deus. Ele tinha sua divindade, mas enquanto ele estava na terra, ele não era Deus. Ele não estava atuando como Deus. Ele mesmo orando em João 17, ele fala, Pai, glorifica o teu Filho com a glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Ou seja, ele estava sem o acesso à glória naquele momento. Paulo, em Filipenses, vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, mas ele deixou a sua glória. Antes de vir na terra, ele deixou a glória com o Pai. Para quê? Para ser tentado como homem. Mas, pastor, ele ressuscitou pessoas, ele curou enfermos, ele parou a tempestade, ele é Deus. Ele andou sobre as águas, mas Pedro também andou. Não, ele afundou porque faltou fé, mas ele andou. Se Jesus ele estava agindo como Deus só porque andou sobre as águas, Pedro também era. Então como é que ele fez o que fez aqui na terra? Isaías 61 se cumpriu e ele repete isso em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor Jeová
está sobre mim. Porque ele me ungiu. Aí ele começa a narrar o que ele vai fazer com essa unção. Inclusive, ele vira para os discípulos, depois de ressuscitar e voltar com a sua glória, e fala assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós. João 20, 21. Ele só pode falar isso, olha, eu estou enviando os apóstolos, a igreja, para pregar o que eu preguei, para curar como eu curei, para operar milagre como eu operei, porque o Espírito do Senhor Jeová agora está sobre você. Então ele agiu pelo Espírito. É isso que é a doutrina, aí agora anota esse nome. Doutrina da união hipostática. Que doutrina é essa? Que Jesus é 100% homem e ele é 100% Deus. Uma coisa não anula a outra. Isso entra nos mistérios da teologia e do cristianismo. Amém? A obra de Cristo, então, irmãos, ela se dá com a redenção na cruz. E a redenção, a gente precisa entender o porquê que ela é necessária. Primeiro, a morte de Cristo, ela foi em substituição àquilo que eu e que você merecíamos. E é fundamental, como igreja, como cristãos, entendermos isso. A gente está virando cristão no século XXI muito por modinha, né? É muito... como é que é? É cult ser cristão, é bonito ser cristão, né? É a parede preta. Nada contra a parede preta. Nada pronto. Porque daqui a pouco vai falar, pastor é contra a parede preta. É racista. Nada contra. Tudo certo. Mas é tudo muito estético, é tudo muito bonitinho, é tudo muito emocional, é tudo muito sentimental. Aí vem, o Pedro vai tocar aqui o teclado, vai fazer um fundo, vai mexer com a emoção de vocês. Eu vou falar meia hora aqui, vocês vão chorar. Está falando comigo. Eu vou falar um monte de coisa genérica. Um monte de coisa genérica. Isso vai mexer com a tua emoção, com o teu interior. Aí no final, isso é ensinado, tá? Isso é ensinado. Aí no final, oferta, dízimo, vocês vão botar dinheiro à beça lá. É dessa forma ou não é? Eles vão mexendo com a emoção para tirar o teu racionalismo, para tirar o teu entendimento. A igreja hoje não consegue entender o porquê que Jesus morreu na cruz. O auge eu não estou nem falando de cristianismo, o auge da história foi um homem morrer na cruz. E esse homem ao terceiro dia ressuscitar. E o seu povo não sabe o porquê que ele morreu na cruz. A boa parte, eu já vi. Eu não ouvi falar, eu vi. Presenciei as pessoas falando, Jesus morreu na cruz para me dar uma bênção. Jesus morreu na cruz para restaurar o meu casamento. Jesus morreu na cruz para, sei lá, para eu votar no Bolsonaro, para eu votar no Lula. Jesus morreu na cruz para um monte de coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus morreu na cruz porque era o lugar da igreja, era o lugar do pecador, porque Deus se ira. Deus tem ódio contra o pecado. O pecado é abominável diante de Deus. Tanto que quando Jesus está dando o discurso duro, Pedro vira e fala, sempre Pedro, né? Sempre Pedro. Louvado seja Deus pela vida de Pedro. Pedro vira e fala, Senhor, se é dessa forma, quem poderá se salvar? Aí Jesus vira, quase igual o Chapolin Colorado, né? Vocês não conseguem, porque para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aí isso está em letreiro de caminhão. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus das causas impossíveis. Mas tudo de forma humanista. Tudo olhando para aqui e agora, para ganhar a casa, para ganhar o carro, para ganhar a bênção, para ganhar o namorado, para ganhar a esposa, para ganhar o marido. É tudo para o aqui e para o agora, mas não olham para a eternidade.
Jesus morreu tomando o nosso lugar, porque Deus se ira. Romanos 3, 25, 1 João 2, 2 e 1 João 4, 10. Ele morreu para remover a consequência e o castigo do pecado que estava sobre nós. Hebreus 9, 14 e Hebreus 10, 10. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4 do seu livro, ele fala assim, ó, Deus tem uma contenda. Contenda é o quê, irmão? É briga. Ele tem uma briga, ele tem uma guerra contra os habitantes da terra. Por quê? Prevalece o perjurar, prevalece o matar, prevalece o roubar, prevalece, vamos pegar nos dias atuais, prevalece a prostituição, prevalece o abuso sexual, prevalece o estupro, prevalece a pedofilia, prevalece isso tudo. E o povo faz vista grossa. Aí acontece dentro da igreja, e a igreja faz vista grossa. Estava ouvindo uma mensagem, vou terminar de ouvir quando chegar em casa, que a irmã, enquanto pregava, ela fazia um paralelo com o que o catolicismo fazia lá atrás com os padres. Qual é o paralelo? Os padres cometiam pedofilia, aí vinha o clero do papado e trocava um padre de uma paróquia e mandava para outro lugar. Pasme, estão fazendo isso hoje dentro da igreja evangélica. Só prevalece o perjurar, o matar, a pedofilia, os abusos. Por quê? É mais interessante manter a imagem, não é? É mais interessante manter a pose. Mas não se dobram ao Evangelho de Cristo Jesus. Não passaram pelo processo da redenção. Não passaram. Não entenderam o porquê que Cristo morreu na cruz. Cristo é a redenção. Porque ele pagou o preço para nos libertar da escravidão do pecado. Enquanto a preocupação ela for emocional, estética e com dinheiro, não haverá libertação dos pecados. Ele morreu na cruz para nos substituir. Ele levou a culpa que estava sobre nós, recaiu sobre ele. Tanto que na mensagem que nós temos aqui no ministério, Deus matou Deus, a gente fala sobre toda essa tensão que Jesus passou ali na cruz. John Stott, mais uma vez, agora no livro A Cruz de Cristo, ele escreve: pois a essência do pecado é o homem substituindo-se a si mesmo por Deus, ao passo que a essência da salvação é substituindo-se a si mesmo pelo homem. O homem declara-se contra Deus e coloca-se onde Deus merece estar. Deus sacrifica-se a si mesmo pelo homem e coloca-se onde o homem merece estar. O homem reivindica prerrogativas que pertencem somente a Deus. Deus aceita penalidades que pertencem ao homem somente. Jesus, ele morreu para nos substituir da penalidade e aplacar a culpa do pecado. Só que se ele só morre, não estaria resolvido. Por quê? A morte é o maior de todos os inimigos. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com ele. 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Cristo ressuscitou. Verso 20 de 1 Coríntios 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição prova que Jesus é Deus, Romanos 1,4. É a garantia da nossa justificação, Romanos 4,25. É a vitória sobre a morte, 1 Coríntios 15, 55. É a esperança da nossa ressurreição, 1 Tessalonicenses 4, 14. Ele morre, ele ressuscita e ele vai ao céu. A gente vai ter ou uma série de mensagens, ou
aulas sobre as festas de Israel. Os irmãos conhecem. É a festa da Páscoa, dos pães asmos, a festa, como chama? Trombeta? É trompete, né? A festa da trombeta e outras mais. E tem uma festa que é bem interessante, que é a do dia da expiação, que é quando o sumo sacerdote ele entra para fazer um oferecimento de sacrifício a Deus pelos pecados do povo. Ele faz isso uma vez por ano. E a ascensão de Cristo ao céu é em referência ao dia da expiação. Ele entra e ele está lá, como se estivesse se oferecendo como expiação pelo seu povo. E quando é que ele sai? Quando ele vê que Deus aceitou, que era quando o sacerdote saía. Quando é que ele vai sair? Vai sair para arrebatar a igreja. Amém? E por que isso é importante para nós como cristãos? Primeiro, a adoração ela deve ser cristocêntrica. Não existe, irmão, vida cristã sem uma adoração centrada na pessoa de Jesus. Amém? Não existe adoração aonde é voltada para o homem. A adoração é a Deus e somente a Deus, por meio de Jesus. Para que ao nome de Jesus, Filipenses 2, 10 e 11, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso implica em confiança na obra de Cristo. Quando ele fala que está consumado, acabou. No grego é teltelestai, estais livre. Em Cristo nós temos toda a possibilidade e a fé convicta que nós fomos salvos. Amém? O pecado não tem mais poder, a condenação não tem mais poder, a culpa não recai mais sobre nós, está tudo em Cristo Jesus. Mas se fosse assim, ia ser muito fácil, né? A gente se converte, Jesus paga a conta e a gente vive pecando. Inclusive, Paulo fala isso em Romanos 6. Ele fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele mesmo faz um contraponto. Se é dessa forma, então vamos continuar pecando deliberadamente. Mas aí ele responde, não é possível. Porque em Cristo nós morremos para o pecado. Então nós não pecamos mais deliberadamente. Nós agora imitamos Jesus. Porquanto para isto mesmo foste chamado. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. E isso nos leva a proclamar a obra de Cristo. Se Cristo é o único Salvador, devemos proclamá-lo sem vergonha. Pedro declarou, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Hebreus 4:12. Para concluir, Jesus Cristo é incomparável. Ele é o Deus homem, o Redentor crucificado e ressurreto, o Senhor exaltado à direita do Pai. Conhecê-lo é vida eterna, confiar nele é salvação, segui-lo é o caminho da verdadeira alegria e propósito. A nossa resposta deve ser a resposta de Tomé, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. E o que nossa vida inteira proclame. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, irmão? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Antes de encerrarmos.